Vamos lá, bom dia galera, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo aqui. Meu nome é Mário, muito prazer, sou santista de coração aí. Estou aqui trazendo uma análise do time do Santos aqui na Série B, como primeiro vídeo aqui do canal. Vou analisar o jeito que o Santos joga, o jeito que eu acho que o Santos deveria jogar. E vamos lá, vamos começar aqui dando uma análise rápida no elenco. O que eu coloquei o elenco do Santos, separado pelas posições que eu enxergo no futebol. Vou apresentar um pouquinho dos conceitos que eu entendo de cada função, que eu acho que deveriam ser colocados em prática. E aqui vocês podem ver que cada nome está com uma cor diferente. A cor meio dourada aqui seria o ouro, né? O melhor jogador que eu considero em cada posição do nosso elenco. O prata aqui, o segundo melhor jogador. O laranja, o terceiro melhor jogador. E tem alguns jogadores aí com a cor automática, né? A cor padrão. Que alguns são lesionados, como o exemplo do Kevson, do Souza. E alguns outros que eu já considero fora do top 3 aí. E vamos começar pelo goleiro. Para mim, o melhor goleiro do elenco do Santos é o João Paulo, indiscutivelmente. Até porque a gente nunca viu o Brasão e o Diógenes jogar, né? O Brasão, inclusive, é da minha cidade, estudou lá na minha escola, era goleiro do Interclasse. Surgiu com uma promessa, né, na categoria de base do Cruzeiro, depois foi para a Itália, acabou não dando certo, está no Santos agora, mas a gente não tem muita amostragem do Brasão nem do Diógenes, né? E o João Paulo é um bom goleiro, um baita de um goleiro, não vive sua melhor fase. Em 2022 teve sua melhor fase, seu auge ali, que para mim era indiscutivelmente um dos melhores goleiros do Brasil. Ainda acho hoje um goleiro de nível Série A. Tem suas falhas, principalmente na saída aí do gol em bola parada, em cruzamento na área. Como a gente sofreu o gol contra a Ponte Preta aí no último jogo, né? Foi uma saída errada dele, com a confusão ali dele com o Joaquim. Mas para mim é um baita de um goleiro. Eu não vejo motivos para o Santos querer trocar de goleiro hoje. Tá? Tem muitos comentaristas aí, muita gente que acha que o Santos deveria testar o Brasão ou colocar outro goleiro. Hoje em dia eu não acho que tenha que existir essa discussão. Eu acho que o João Paulo é um bom goleiro, um grande goleiro. Não está na sua melhor fase, claro, mas já provou aí ser um grande goleiro. Na lateral direita, JP Sherman, menino da base, 18 anos de idade, chegou voando aí no time do Santos. Chegou e dominou a posição, né? Botou o Aderlan no banco. O Aderlan tem sofrido um pouco com problemas físicos, né? Mas o JP chegou e mostrou que hoje ele é o melhor lateral direito do elenco do Santos, principalmente pelo apoio de profundidade que ele tem. E na minha visão do jogo, o lado direito do Santos tem que ter um lateral que tenha essa profundidade, que dê essa dinamicidade para o nosso ataque, porque vocês vão ver que eu considero o Otero não um ponta, mas um meia aberto, um meia que tem condição de trazer essa bola para dentro e criar a jogada por dentro. Segundo o Aderlan, tem características um pouco diferentes do JP, trabalha um pouco mais por dentro a bola, não é aquele lateral tão agudo quanto o JP Sherman, mas tem um trabalho de construção de jogo por dentro muito bom, que é importante para a variabilidade tática do Santos. O Rainer tem características similares ao do JP, para o terceiro melhor lateral direito do elenco santista. Tem um pouco mais de força física, né, que o JP, mas tecnicamente o JP é muito acima, mas tem características semelhantes, né, as características de profundidade, de levar a bola para o fundo, tentar o cruzamento, tentar uma jogada diferente, que eu gosto. O Rodrigo entrou no último jogo, né, contra a Ponte, entrou no lugar de JP, fez a lateral direita mesmo, já tinha entrado feito a esquerda antes, se eu não me engano. Não gostei muito do que eu vi, não. Não gostei muito do que eu vi, não, cara. Parece um lateral com características mais semelhantes ao do Aderlan, que joga melhor por dentro. A amostragem é muito pequena do que a gente teve, mas eu não gostei muito do que eu vi, né, nesse último jogo dele, não. Para a esquerda, o melhor lateral do elenco do Santos hoje, para o esquema de jogo do Santos, é o Escobar. Eu não sou muito fã do Escobar, não gostei muito do que eu vi do Escobar até agora. Ele vem jogando, tentando fazer essas jogadas de fundo também, né? Aparecendo muito ali no fundo do campo, no terço final, na zona lateral, mas não vejo ele com tanta qualidade para poder fazer essas chegadas. Eu acho que talvez seria interessante o Santos tentar usar o Escobar construindo mais por dentro, ou até ficando um pouco mais recuado ali no terço médio do campo, para fazer uma contenção de defesa
protegendo o Santos do contra-ataque, até porque a gente tem um ponta muito agudo pela esquerda, que é o Guilherme, que para mim hoje é o melhor jogador do Santos, indiscutivelmente. O Rainer segundo, tem mais essa característica de fundo, que nem eu falei, né? Faz a direita e a esquerda, eu acho que faz a esquerda bem também, não faz a esquerda ruim, não. E aqui o terceiro, o Lodô, que muita gente acha que ele é horrível, eu não acho ele horrível. É um lateral regular, de nível regular, né? Claro que ele tem muita oscilação durante o jogo, a gente já viu isso ano passado, a gente já viu isso antes na primeira passagem dele no Santos, mas não acho ele um lateral horrível, não. E o Kevson e o Souza aqui estão na cura automática e estão lesionados, estão voltando agora. O Souza parece que já foi relacionado nos últimos jogos. O Kevson vai ficar um bom tempo afastado. Vinha fazendo um bom começo de ano, acabou tendo uma lesão muito grave. O Souza, a gente teve uma amostragem pequena, me parece ser bastante promissor o Souza, mas vamos esperar aí para ver se ele vai ter oportunidades agora no decorrer. Eu acho que como o Escobar não é unanimidade, na minha opinião, o Souza vai acabar tendo as oportunidades dele para poder mostrar para a gente realmente do potencial que ele tem. Na zaga, Gil e Joaquim, os dois zagueiros titulares, né? Indiscutivelmente é a dupla de zaga ideal do Santos. Dois zagueiros bons na bola aérea, o Gil com experiência, né? Joga muito tranquilo, cara. É muito bonito ver o Gil jogar. Pelo menos na Série B tá sendo muito bonito. Como a experiência dele prevalece, né? É um cara que tá sendo bem posicionado, tem tranquilidade para fazer os cortes, dar os botes. O Joaquim, também um bom zagueiro, tem falhado um pouco esse ano, mas eu acho muito bom zagueiro. Foi uma bela contratação do Santos ano passado, né? Que infelizmente terminou daquele jeito, aquele ano, né? Triste. O Jair, para mim, bem melhor que o Alex, tá? Indiscutivelmente melhor que o Alex. Desceu pro Sub-20, fez um jogo lá. Não acompanhei como foi o desempenho dele. Eu acho que o Santos perdeu esse jogo do Sub-20, se eu não me engano. Pro América, né? Mas eu acho bem melhor que o Alex. O Alex tem até mais força física, mas o Jair é muito mais técnico. Acho que se posiciona melhor também. Tem um passe bem melhor que o do Alex também para fazer essa primeira distribuição de jogo. Passando agora para a zona de meio campo, o volante. O que eu acho importante para um volante, um primeiro volante, né, aqui no caso, é o cara que inicia a jogada de ataque, faz essa transição de defesa para ataque. A bola, para mim, em toda jogada de ataque do Santos, tem que passar no pé do volante, que hoje é o João Schmidt, indiscutivelmente, né? O melhor primeiro volante do Santos. Então ele tem que ter mais opções de passe, tem que ter 3, 4 opções de passe toda jogada, pelo menos. E é uma coisa que a gente não está vendo, é uma crítica minha à atuação do Santos. Eu acho que o Pituca está jogando muito distante do Juliano, do Schmidt, o Juliano também jogando muito distante do Schmidt. E a gente vê que na maioria das vezes, na hora que a bola está com o Schmidt, as principais opções são ou recuar para o zagueiro ou trabalhar com dois laterais. E às vezes ele acaba fazendo lançamentos também, o Santos perde muita bola nisso. Eu acho que o Santos poderia ter um controle maior de bola se tivesse mais aproximação perto do Schmidt. Acho que seria interessante. O Rincon, aqui o segundo melhor, tem uma pegada um pouco mais de marcação que o Schmidt. Eu acho um pouco menos técnico que o Schmidt, mas gosto muito do futebol do Rincon. No passado foi um cara que chegou aí e realmente dominou a posição. A chegada do Schmidt botou o Rincon no banco, mas não acho que o Rincon seja ruim, não. Eu acho muito bom jogador e pode ajudar nessa Série B. Vai ficar fora na Copa América, né? Ele até provavelmente, mas principalmente no segundo tempo, tem uma formação tática que eu vou exemplificar um pouco mais para frente, com o Santos jogando com dois primeiros volantes, que eu acho que o Schmidt, que o Rincon seria muito importante. A gente tem o Sandro voltando agora, vai voltar a ser relacionado, pelas informações que eu tenho aí, deve ser relacionado contra o Brusque. Muito tempo afastado por lesões, 2 ou 3 lesões graves aí em sequência. Era um jovem muito promissor, a gente tem muita expectativa em cima do Sandro. Eu acho que é um cara que pode render ainda. Aí vamos esperar, vamos ver se vai ter oportunidades aí ao longo desse ano com o Carille. E o Alisson aqui também muito tempo sem jogar, lesionado, né? Um jogador que a gente conhece muito mais pela raça do que pela técnica. É um líder de elenco, acho que é importante ser um cara desse no elenco, mas eu não sei se ele vai ter tanta oportunidade de jogar assim, não. Para mim, tem 3 jogadores aqui bem à frente do Alisson para fazer essa função de primeiro volante. Os meias centrais, aqui eu acho um problema de elenco do Santos. O Santos tem, para mim, 2 jogadores que fazem bem essa função de meia central. O que eu acho importante para o meia central? É aquele cara que tem que dar o passe de quebrar linhas. Né?
O volante tem que ter as maiores opções de passe e o meio central tem que ser o cara que tem qualidade de quebrar linhas. O meio central e o meio aberto para mim tem que ter essa qualidade de passe para quebrar linhas. E a gente sabe que o Pituca tem isso demais, né? O Pituca tem muita qualidade. A gente viu, eu acho que ele jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo contra a Ponte Preta. Jogou um pouquinho mais próximo do Schmidt, né? Então aí ele conseguiu ter uma movimentação melhor dentro de campo, apareceu mais no primeiro tempo. Ele vinha ficando bem sumido, né? Se a gente for reparar os últimos jogos. E o Nonato é a segunda opção, primeiro central do Santos. Nonato até agora não gostei nada do que jogou no Santos, não, cara. Não gostei nem um pouco do que ele vem jogando no Santos, até porque também vem jogando um pouco fora de função. Sempre que ele entra mais como meio atacante. Eu não acho que ele tem as características nem a qualidade para isso. Acho que ele tem que jogar um pouquinho mais atrás para tentar um passe aí de quebrar linhas, não o cara daquele passe final, né? Que o meio atacante é o cara do passe final para mim, aquele cara que vai deixar alguém na cara do gol, que vai deixar alguém no 1 contra 1. Se o meio central quebra a linha, o meio atacante dá o passe final, dá aquela ajeitada final importante para o funcionamento do ataque do time. E aqui os principais meios atacantes do Santos, para mim, Juliano e Otero. São os dois caras que conseguem fazer bem essa função. O Otero vem jogando mais como ponta. Eu não acho que o Otero seja um ponta. Por quê? Porque ele não tem essa qualidade tão grande do drible de velocidade. Ele tem um drible muito bom. Eu gosto muito do drible do Otero. Tem um drible bem legal. Tem a qualidade de passe, o tapa na bola diferenciado, mas não tem também tanta velocidade, tanta explosão para fazer a ponta. Como meio atacante ele teve oportunidade durante o Paulista, mas eu acho que o funcionamento do Santos ali não ajudava o estilo de jogo do Otero. Ele acabava caindo muito pelas laterais, assim como a gente vê o Juliano hoje caindo muito pela esquerda, o Otero caía muito pela lateral quando fez essa função de meio atacante. O Juliano é indiscutivelmente o melhor meio atacante do Santos hoje, apesar de estar jogando um pouquinho mais como segundo atacante. E o Casares tá difícil. Até agora não jogou nada aí no Fantástico, o Casares. Eu tinha expectativa, achava que ele podia ser um bom jogador ali para compor elenco, mas até agora, sempre que ele entra em campo, não consegue fazer nada. Infelizmente. Vou passar a câmera para cá, pra gente ver aqui agora. Meias abertos. Os meias abertos do Santos que eu considero Otero, o melhor hoje, vem jogando mais como ponta, mas o que eu acho importante para o meio aberto? Que eu já falei que ele tem que ter essa qualidade de quebrar linhas, mas ele é um cara que joga de fora e traz a bola para dentro. O Otero tem muito disso. A gente já viu o Pituca na primeira passagem do Santos fazer muito disso, e o Patrick é um jogador que, historicamente na carreira, fez muito isso. Joga aberto, mas traz a bola por dentro. É mais um construtor do que um jogador agudo, né? Um jogador que trabalha mais a construção de jogo do que fazer aquelas enfiadas agudas que o ponta tem como característica. Aqui eu coloquei o Guilherme com asterisco porque ele tem capacidade de fazer essa função, a gente já viu ele fazer função em alguns jogos, mas eu creio que a gente pode usar ele em duas outras posições muito melhor, como ponta e como segundo atacante. Ponta é aquele cara que tem que ser agudo para mim, tem que ter 1 contra 1, tem que chamar no X1, né? Tem que partir para o drible de velocidade. E o Santos hoje só tem 3 pontas no elenco. Isso me preocupa um pouco, até porque dois deles hoje estão machucados. Que é o Guilherme, que é o nosso melhor ponto, o jogador mais decisivo do Santos hoje. E o Pedrinho, né? Tá com uma pubalgia aí, lesão no pubis. E o Patati, a gente tem ele. Para mim, o Patati tá acima do Pedrinho. No jogo contra a Ponte, quem viu aí o jogo contra a Ponte, o Patati entrou ali no meio do segundo tempo e foi para cima dos caras que nem louco, né? Fez algumas boas jogadas, acabou tomando algumas decisões erradas, mas é um jogador que tem pouca minutagem no profissional, né? Ele já tá há um tempinho aí com o elenco profissional, mas não tem tanta minutagem. Ele ganhando minutagem, vai ganhar experiência, eu acho que vai começar a tomar algumas decisões mais corretas. A gente vê que ele tem habilidade. É um jogador que tem habilidade e eu acho que é muito importante e tem que jogar esse próximo jogo contra o Brusque, né? Se a gente não tem Guilherme, a gente não tem Pedrinho, a única opção para fazer a ponta é o Patati. E eu não vejo o Santos jogando sem pontas hoje, não. Não vejo o Santos jogando sem pontas, até porque ia ter que mexer muito no esquema tático do Carille. Eu acho que o Carille
não ia arriscar mexer tanto no esquema tático por um começo de jogo. Acho que durante o jogo, sim, pode mexer, pode deixar o Santos com 2 meias abertos, 2 volantes, 2 segundos atacantes, mas no início do jogo eu não acho que ele vai querer mexer tanto no esquema tático, não. E aí ele precisa botar um ponto, que tem que ser o Patati. Por mais jogando, o Patati jogue mais pela direita, né? Eu acho que pela esquerda ele vai render também. Tem qualidade, é um jovem jogador, se adapta muito bem. E na região dos pontas é mais isso. Segundo atacante, muita gente acha que o segundo atacante ele tem que jogar obrigatoriamente com um atacante à frente dele, né? Mas eu não tenho tanto essa concepção. Acho que o Santos pode jogar com 2 segundos atacantes em alguns momentos, principalmente em situações de jogo, jogos mais complicados, jogos que estão mais truncados no segundo tempo, porque a gente consegue ter um pouco mais de dinamicidade, porque o segundo atacante ele consegue abrir na ponta, ele faz uma infiltração, ele inverte lado, tem muito mais mobilidade do jeito que um centroavante. Eu acho que às vezes ter 2 caras com essa mobilidade, trabalhando por dentro, podendo abrir, eu acho que é muito importante. Para mim, o Juliano hoje faz basicamente a função de segundo atacante. A gente vê que ele joga muito próximo do Guilherme, né? E isso aí acaba espaçando o meio campo, como eu já tinha falado aqui, que o Schmidt fica com pouca opção de passe. O Juliano joga muito avançado nesse esquema do Santos, e o Pituca também joga muito avançado. Então são 2 caras que estão jogando muito avançados no meio campo. Acaba que, eu vou mostrar no mapinha, a zona central do terço médio do campo fica praticamente o Schmidt tendo que controlar ela toda. E aí fica complicado para o Santos criar jogadas. O Guilherme sabe fazer essa função muito bem, faz em algumas situações de jogo, ele vem mais por dentro, abre na ponta para uma enfiada, ou às vezes passa nas costas do zagueiro por dentro mesmo. E o William, para mim, a posição do William é segundo atacante. O William não é centroavante. Muita gente acha que o William tinha que entrar no lugar do Morelos nos jogos, o Morelos tinha que ser banco do William, porque a gente está sendo Furk lesionado. Eu não acho que o William faça a função do Morelos, não, nem um pouco. O William é muito mais segundo atacante, né? O centroavante ele tem que ter pelo menos uma qualidade de um pivô ali, tem que ter aquela presença de área um pouco mais intensa, e o William nunca teve isso na carreira. O William sempre foi um cara mais móvel. Tanto é que o William não tem esse histórico de ser um grande goleador. O William é um cara mais móvel que ajuda na dinamicidade do time. Por isso que eu acho que ele tem que entrar muito mais como segundo atacante do que como centroavante. O centroavante do time aí, Morelos, para mim, é melhor que o Furk. Muita gente vai criticar aí, vai falar que eu sou maluco, que o Morelos é bagre, que não sei o quê. Mas o Morelos, cara, ele faz o pivô muito melhor que o Furk. Ele tá dando uns vacilo com a bola, né? A bola parece que não tá gostando muito do Morelos. Mas eu acho que ele faz o pivô muito melhor, ele tem uma noção de posicionamento melhor que a do Furk. O Furk é mais artilheiro, né? O Furk geralmente está dentro da área, mais bem posicionado. Mas o Morelos, muito porque eu acho que ele tá ficando um pouco perdido nesse esquema tático do Santos, porque o meio-campo não tá tão funcional. A gente vê o Morelos muitas vezes fazendo pivô no terço médio do campo. E aí ele fica longe do gol. Aí, claro que ele não vai render 100% que ele pode render. Eu acho que ele tinha que manter ficando ali no terço superior, no terço mais próximo do gol. E os 2 outros meias, que seriam o Juliano e o Pituca, aproximando mais para o Santos ter uma construção melhor do meio campo. O Furk, não acho ele ruim jogador, tá? Falando aqui que o Morelos eu considero melhor, mas não acho o Furk ruim, não. O Furk é muito bom para esse elenco do Santos, né? Para a Série B, inclusive, vai sobrar. E o Enzo a gente não teve tanta amostragem dele, mas é um jovem jogador aí que pode ser uma promessa aí que o Santos tem na mão. Vamos agora passando aqui para analisar o jeito que o Santos está jogando. Deixa eu puxar a câmera aqui para não atrapalhar. E aí o Santos vem jogando aqui o elenco titular: João Paulo Escobar, Joaquim Gil, JP Sherman, João Schmidt, Guilherme, Juliano, Morelos, Pituca e Otero. Como o Santos vem jogando? Aqui na zaga, a gente já falei, os 2 laterais do Santos vem apoiando muito e jogando com profundidade. Muitas vezes a gente vê os laterais do Santos atuando nessa área aqui no ataque, né? Tanto na esquerda com o Escobar aqui, quanto na direita com o JP aqui. E a minha crítica é que eu não vejo o Escobar com essa qualidade para estar apoiando tanto aqui. O Escobar, eu acho que ele pode ajudar muito mais, construindo talvez por dentro, e sendo um cara para segurar aqui contra-ataque, um cara mais defensivo. Ele também não tem tantas características defensivas. A gente já viu, né, que ele comete algumas falhas no setor defensivo. Mas eu acho que ofensivamente ele não está conseguindo produzir. O Guilherme, a maioria das vezes que o Santos está tendo bom resultado, é a bola chegando no Guilherme aqui, ele vindo para cima dos caras, arrumando uma falta,
ou conseguindo driblar um, cruzar a bola na área, a bola batendo aqui na área, rebatendo, sobrando para alguém do centro para construir a jogada aqui mais próxima. Eu acho que a participação do Escobar não está sendo tão efetiva assim. O João Schmidt, ele praticamente fica com essa área do terço médio da área central aqui, praticamente toda para ele. Porque muitas das vezes o Pituca, na hora que a bola está com o Schmidt aqui ainda no campo de defesa, o Pituca já está projetando aqui, ó, abrindo junto com o Otero praticamente, muitas vezes até na frente do Otero. O Otero fica aqui para tentar receber bola, o Pituca já está aqui e o Juliano também está no terço superior. Então essa área central do terço médio fica com o Schmidt praticamente tendo que resolver ela toda sozinho. E aí o Schmidt muitas vezes tem que fazer o quê? Tocar para trás para os zagueiros, abre aqui com os laterais para ver se eles conseguem um passe aqui para um dos pontas hoje. E aí o Santos fica prejudicado, né? O meio de campo do Santos hoje não é coeso, é muito espaçado o meio de campo, né? A gente vê muitas vezes, o Morelos fazendo essa volta aqui, faz o pivô aqui nessa região, o Juliano, aí o Juliano vem aproxima, o Pituca vem aproxima, mas isso só acontece quando o Morelos sobe para fazer o pivô, e aí fica sem ninguém aqui nesse espaço. E aqui fica um espaço morto do Santos, onde a defesa do adversário tem tranquilidade. O Otero também vem sendo basicamente um ponta, né? Vem sendo um jogador que vai construindo aqui para o fundo. Eu prefiro o Otero trazendo essa bola por dentro aqui, ó. Porque se a bola chega pro Otero nessa região aqui, ó, onde está basicamente o Morelos, e tem um espaço para ele bater, cara, ele tem muita chance de acertar o gol. Pelo menos obrigar uma defesa difícil do goleiro. Porque ele tem essa qualidade de se tapa de fora da área, bate muito bem na bola. E aí, como ele vem aqui, ele tá tendo que fazer muito X1, muito 1 contra 1 aqui, e ele não tem tanta efetividade, né? Ele não tem tanto drible em velocidade. Se der a bola para ele parado aqui, com o cara aqui marcando ele consegue driblar. A maioria das vezes a gente vê isso. Mas se ele recebe essa bola em velocidade, tem que fazer o drible em progressão, o drible em velocidade aqui, ele já perde um pouco da eficiência dele. Ele é um jogador muito mais construtor, que nem eu tinha falado, muito mais construtor do que agudo. Diferente do Guilherme, que é um cara agudo. Que é um cara que vai para cima, bota na velocidade, põe na frente, deixa o zagueiro para trás, deixa o lateral para trás e consegue construir. O Morelos, como eu falei, eu acho que está ficando um pouco perdido aqui, porque o Juliano aparece às vezes muito próximo dele, e aí não tem espaço para ele se movimentar para achar o espaço. Às vezes essa região aqui do Santos fica com tantos marcadores, porque a maioria dos jogadores se concentra por aqui. A gente vê, às vezes, em alguns momentos, o Otero, Pituca e o JP, os 3 coladinhos aqui. Aí tem 3, 4 marcadores aqui. Não tem espaço para eles tocarem a bola, não tem espaço para fazer a triangulação, porque está muito colado. Eu acho que o time tem que jogar mais junto, mas jogar mais junto nessa região no meio campo aqui, para poder criar os espaços nesse terço final do campo. O terço final de campo tem que ser um time como o Santos, um time com velocidade, um time com qualidade técnica mais apurada, tem que ser o espaço para a definição da jogada, né? Para dar aquele último passe, para fazer uma jogada aguda, para a bola chegar sobrando aqui, e não é isso que está acontecendo hoje. Então, eu trouxe uma proposta aqui que eu acho que funcionaria bem para o Santos. Aqui eu coloquei o Patati no lugar do Guilherme, porque o Guilherme está lesionado nesse próximo jogo, né? Pelo menos 2 jogos fora aí, lesão grau 2 no bíceps femoral. Eu acho que fica mais tempo fora. Eu acho que vai ser pelo menos 4, 5 jogos aí sem o Guilherme. Mas vamos lá, a escalação é basicamente a mesma. E aqui já vem a primeira diferença, né? Aqui o Escobar tinha uma setinha para ele avançar. Aqui eu já não quero que ele avance tanto. Aqui eu quero que ele talvez apareça aqui nesse terço médio para poder fazer uma contenção, para dar uma opção de passe às vezes num começo de jogada do Santos. E o JP eu já prefiro manter ele avançando. Eu gosto do JP em profundidade. É um cara que tem qualidade para dar essa profundidade de jogo. É um cara que chega no fundo e tem um bom cruzamento, às vezes consegue um drible, tem uma boa visão de jogo para achar um passe nessa região aqui do campo. Então eu gostaria que o JP continuasse fazendo essa profundidade, só que com o Otero trazendo essa bola para dentro. Por quê? Dá mais espaço para o JP. Às vezes vai ficar com 1, 2 marcadores aqui. E o que eu falei aqui, às vezes o Pituca, o Otero e o JP estão ficando tanto nesse espaço aqui, que tem 4 marcadores para marcar os 3 aqui, um espaço muito curto. Você dando um pouquinho mais de espaço para o JP, para ele correr, ele tem velocidade, ele gosta desse corredor aqui. Eu acho que a gente pode criar alguns jogadas interessantes por aqui. O Otero trazendo por dentro, primeiro ponto. O Otero virou opção de passe para o Schmidt. Olha aqui, a gente já trabalha com 3 jogadores aqui nesse terço médio. A gente estava trabalhando com um só.
Era o Schmidt porque o Pituca avançava para fora. A gente volta o Pituca pro lado esquerdo. O Pituca na primeira passagem do Santos, ele jogou muito pelo lado esquerdo. A gente viu ele atuando muito pelo lado esquerdo, inclusive ele já fez até lateral esquerdo no Santos. Então acho que a gente voltando pro lado esquerdo, pro Otero poder trazer para dentro e o Juliano realmente jogar como segundo atacante, que ele gosta de fazer isso, ele já deu entrevistas falando que ele gosta de jogar próximo do atacante, gosta de pisar na área. O Juliano abre esse espaço para entrar o Otero aqui, ó. Ele puxa o marcador, o Otero entra aqui. E a bola tá com o Schmidt aqui, o Pituca pode aproximar aqui, o Otero pode aproximar aqui, o JP tá aqui, o Escobar pode encostar aqui. Então ele já tem pelo menos 4 opções de passe. 4 opções de passe para construir a jogada, né? Se a gente considerar os dois zagueiros, se ele quiser recuar a bola, tem 6 opções de passe. Mas para construir jogada, ele vai ter pelo menos 4 opções aqui. Ah, o marcador tá fechando aqui, o Otero passou nas costas, recebe aqui. Ah, tá difícil aqui, o Pituca apareceu aqui, dá o passe aqui. Ah, estão fechando muito bem o Otero e o Pituca, trabalha na lateral com o JP, o Escobar vem aqui e escora. E olha como a zona de atuação do Schmidt fica bem menor. Fica bem mais compacto o time nessa região aqui. Essa é a região de construção de jogada. Porque muitas vezes a linha que vai ter que ser quebrada, ela tá aqui, ó. Tá bem nessa linha aqui da divisão do terço médio pro terço superior. Então, você tem que ter o meia central e o meia aberto, que são os caras que quebram a linha, atuando nesse espaço aqui. Nesse esquema do Santos, olha o nosso meia central como que tá. Tá quase como um meia aberto, um ponta, praticamente. O nosso meia aberto, que seria o Otero, ele é um ponta. Então, não tem tanto cara para quebrar a linha de passe. Não tem tanto cara para quebrar a linha com o passe, né? Estou confundindo aqui. E aí o Juliano abrindo aqui, ele dá esse espaço pro Otero. E essa bola chegando nessa região aqui, o Otero Pituca tem total condição de quebrar essa linha aqui. Seja a bola com o Pituca enfiando no Morelos, faz o pivô, dá no Juliano, dá no Patati infiltrando. Chega o Otero, dá o tapa ali no Patati para receber em profundidade. Ou às vezes dá aqui no Juliano para receber aqui e dar o passe final, né? Colocar o Morelos na cara do gol, ou abrir a bola para quem chega nesse espaço aqui vazio. Então acho que aqui o Santos tem muito mais opções de jogada de ataque. Tem os caras para quebrar a linha jogando atrás da linha que tem que ser quebrada, porque não é a última linha que tem que ser quebrada na maioria das vezes. Às vezes muitas das vezes é a linha dos volantes, né? A linha dos volantes tem que ser quebrada, porque se você quebrou a linha dos volantes, os caras vão sair praticamente 1 contra 1. Porque vamos supor que tem 4 caras aqui, 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais. Um lateral tá com o Patati, um zagueiro tá com o Morelos, um zagueiro tá com o Juliano e o outro lateral vai estar aqui com o JP. Então praticamente sai cada um 1 contra 1. E aí uma bola no pé do Juliano tem uma qualidade de passe absurda pro passe final, deixa o Morelos na cara do gol. O Morelos faz o pivôzinho aqui, consegue deixar o Patati com vantagem no 1 contra 1. Então acho que o Santos tem mais opções jogando dessa maneira. Eu gostaria de ver o Pituca atuando de novo pelo lado esquerdo. Eu gostaria do Otero trazendo essa bola mais para dentro do que ele vem fazendo ultimamente. Aqui um outro esquema, né, o famoso 4-1-4-1, né, que muita gente gosta de falar. Aqui é um esquema que não tem muito uma numeração. Seria basicamente um 4-1-4-1 também, né, mas que tem uma variação tática um pouquinho diferente. Eu não gosto muito desses esquemas, desses nomes de esquemas, não. Eu acho que o futebol é muito dinâmico para a gente usar uma coisa que é estática, né? Aqui uma formação diferente, com o Santos tendo mais opções por dentro e usando os 2 pontas mais agudos, né? Os 2 pontas querendo jogar 1 contra 1 mesmo aqui, para o Morelos poder se movimentar dentro da área com um pouquinho mais de espaço e liberdade. Aqui o Escobar trabalhando por dentro, preenchendo essa zona aqui de zona central. Aí aqui eu coloquei o Aderlan no lugar do JP Sherman, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, o Aderlan tem essa característica, né? De constrói um pouquinho melhor por dentro. A gente não viu ainda o JP fazendo esse tipo de jogo, construindo por dentro. Gostaria de ver em algum momento, alguma situação de jogo, para a gente poder saber se o Aderlan faz essa função melhor que o JP. O JP realmente ele prevalece em todos os aspectos aí pro time do Santos, né? E aqui a função é uma função muito parecida com a que a gente viu o Danilo fazendo na seleção quando ele joga de lateral. Ele atua como um lateral construtor, né? Apoiando aqui, o Santos teria um tripé aqui para fazer a saída de bola. E o João Schmidt teria um espaço muito mais vertical para poder jogar.
Teria um cara que poderia ter uma verticalidade um pouquinho maior, podia chegar um pouquinho mais, chegando até próximo aqui desse terço superior, né, para poder achar um passe, mas ele ia ter várias opções de passe, porque o Juliano vai receber como aqui o João Schmidt pode atuar mais vertical, ele não tem tanto que ter lateralmente no central, ele pode chegar mais à frente, acho o Pituca, acho o Juliano, tem a opção de descoberta no Derlan aqui, e aí essa bola chegando no Pituca e no Juliano, a gente pode até inverter aqui, né, que eu acho que hoje em dia o Pituca tá gostando mais de jogar por aqui, o Juliano gosta de jogar mais na esquerda. No outro esquema eu acho que o Pituca tem que jogar na esquerda, porque o Otero joga na direita e a gente precisa de um cara como segundo atacante aqui para abrir esse espaço para o Otero. A bola chegando aqui, o Juliano tem a opção de trabalhar no pivô com o Morelos, que aí pode ter a aproximação do Pituca, a aproximação do Guilherme. Aqui a bola chegando no Juliano, ele pode dar no Patati para sair no 1 contra 1. Tem a opção de trabalhar com o Pituca e aí o Santos consegue rodar essa bola aqui, ó, rodar numa zona de perigo a bola, né? Muito melhor do que ficar rodando a bola aqui, que é muito o que acontece no Santos, né? A bola fica rodando aqui no campo de defesa. Se a gente consegue trabalhar a bola aqui nessa zona de perigo, praticamente no terço superior, é muito mais perigoso, porque qualquer erro dos caras a gente consegue quebrar uma linha e chegar nessa zona aqui fatal do campo. E o Morelos seria o cara para dominar a área, né? Talvez até o Fruto seja melhor pela característica, né, nesse tipo de jogo, porque a gente usaria menos o pivô, mas eu acho que ainda é importante usar o pivô. E o Morelos faz isso muito melhor que o nosso querido Rui Furque. E esse esquema eu acho que vai ser muito importante para o Santos jogar durante a Copa América, porque a gente não vai ter o Otero, que é o nosso principal meio aberto aqui, meio pela direita, e a gente não vai ter o Rincon também, né, que é o substituto do João Schmidt. E aí o Sandri precisa tá pronto se a gente precisar dele. E aí ele tem essa capacidade, cara. É um cara que ele tem essa qualidade de jogar numa zona um pouquinho mais vertical, assim como a gente viu ele naquela Libertadores, que a gente chegou na final contra o Palmeiras. Ele tem um outro esquema que eu acho que é um esquema mais de segundo tempo, um esquema que o Santos pode usar quando tiver um jogo que os caras estão fechando muito bem os espaços, principalmente na região de meio, porque é um esquema que tem um pouquinho mais de dinamicidade para o Santos. Aqui você vê que são dois segundos atacantes, o Guilherme e o Juliano, dois meias abertos, o Otero e o Pituca. O Pituca como meia aberto, sim, o Pituca como meia aberto. Gosto muito dele como meia aberto. Na primeira passagem do Santos ele fez em alguns momentos, né? Quando a gente não tinha o Soteldo, por exemplo, o Pituca jogava como meia aberto. E aí trazendo por dentro, os dois meias trazendo por dentro, para esses caras que são segundos atacantes, teriam a mobilidade de poderem tanto abrir quanto poder passar nas costas do zagueiro aqui. E eu coloquei o Rainer no lugar de Escobar porque, estamos em tempo, precisamos de pouco tempo. Nossos dois laterais querem atacar. A gente traz um pouquinho mais de sustentação, né? Que é como se o Rincon tivesse entrado no lugar do Morelos, por exemplo. Né? Mas você tirou um volante para botar você tirou um atacante para botar um zagueiro, precisando fazer o gol. Sim, porque você dá mais liberdade para os dois laterais, né? Então, você tira um atacante, você traz um cara que estava aberto para dentro, você abre o meia para fora, e aí cria um pouquinho mais de dinamicidade no ataque do Santos. O ataque do Santos fica mais dinâmico. E tem dois laterais aqui que apoiam. Eu acho que o Rainer apoia melhor do que o Escobar. Para o segundo tempo, acho que é uma bela opção. O JP apoia muito bem. O Otero trazendo para dentro e o Pituca trazendo para dentro desse corredor. E aqui o Juliano, o Guilherme pode se projetar aqui nessa área para sair no 1 contra 1. O Juliano tem menos qualidade, né, nesse 1 contra 1. Mas vai ter o JP passando nas costas dele, vai ter o Otero se apresentando aqui, vai ter o Pituca chegando por trás, pode ter o Guilherme filtrando aqui no diagonal também, sem problemas. Então, essa é uma formação que eu acho que o Santos podia aproveitar no segundo tempo, né, nos jogos mais complicados. Aí, basicamente um 4-4-2, né? Aqui está desenhado mais como um 4-2-4, né? Porque a gente está tendo principalmente a fase ofensiva, né? Mas defensivamente comporta-se como um 4-4-2. E ofensivamente um 4-2-4 praticamente, que tem essa dinamicidade desses 4 homens de ataque, né? Eles podem variar muito a posição, né? Principalmente aqui os dois segundos atacantes podem tanto infiltrar por dentro, abrir por fora, fazer a jogada aqui para trabalhar com os dois caras que vão infiltrar por dentro. É basicamente isso. Aqui a gente encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que o Carille veja esse vídeo aí, possa dar alguma ideia para ele, alguma sugestão.
Eu acho que é importante aí todo cientista ter um pouquinho de conhecimento tático aí pra gente poder fazer nossas críticas, né? Porque às vezes a gente critica muito o treinador, critica o elenco, mas sem saber o que o nosso elenco pode fazer, com que peça o treinador está trabalhando, com qual esquema que a gente pode jogar. Então, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal aí para a gente ter mais conteúdos como esse. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é um vídeo um pouquinho mais explicativo aí sobre o geralzão do Santos. Quem sabe nos próximos eu trago alguma análise dos adversários, análise de jogos. Na Série B é um pouquinho mais difícil analisar os adversários. Eu penso sabadão à noite, ficar vendo Brusque e Operário. É dureza, né? Melhor sair, ir para um barzinho e tomar uma cervejinha, né não? Abraço, até a próxima.